Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Reginaldo, da Contabilidade Brasiliense. Vim passar para vocês aqui alguns pontos, tá, da MP 936, desse plano emergencial, justamente para a gente poder superar esse momento de crise que todas as empresas estão passando, né, e a gente, né, quer tentar ajudar nossas empresas da melhor forma possível, tá? Lembrando que esse programa ele não é obrigatório, tá? Então, se você está com as atividades normalmente funcionando, então pode continuar do jeito que está. Isso aqui são mais para as empresas que tiveram a demanda diminuída muito ou que simplesmente estão parados, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto aí é sobre a questão da redução dos salários, né? Com a MP, o empregador poderá reduzir o salário dos funcionários desde que seja de forma profissional a jornada de trabalho, ficando permitido o corte de 25, 50 ou a 70% por até 90 dias. É importante ressaltar que o valor do salário hora do trabalho do funcionário deve ser mantido. Então, são as opções, tá? Então, se a tua demanda diminuir em cerca de 20%, 25% você pode reduzir. Se a tua demanda cair pela metade, você pode reduzir em 50%. Ou se o fluxo está muito pequeno, você pode reduzir para 70%, para até 3 meses, certo? Então, agora falando sobre a suspensão total do contrato de trabalho. Durante o estado de calamidade, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho dos seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias úteis. Então, sobre esse caso aqui, nós temos duas opções, como eu havia comentado antes, né? Ou você pode suspender temporariamente, ou você pode suspender 100% do contrato de trabalho. Lembrando que para a suspensão total, está justamente relacionada só a 2 meses, tá? Então, no caso da parcial são 3 e da suspensão total são 2 meses, ok? Então, só para passar de todas essas informações para o funcionário, tá? Continuando, além disso, se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador será sujeito a penalidades. Então, aqui ele está falando justamente, se você descumprir esse acordo aqui, se você, por exemplo, colocar o empregador como 100% para em casa e mesmo assim ele continuar trabalhando para você, você pode ter penalidades, tá? Então, outro ponto aqui que a gente não pode esquecer é sobre essa questão do próprio acordo com o empregado, tá? Ele também não é obrigatório, tá? Então, se o empregado não quiser o acordo, tá? Então, você pode pedir a rescisão dele normalmente, tá bom? Tá, aqui vamos falar um pouco das penalidades, tá? A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, a indenização no valor de. Então, aqui é o seguinte: então, se você, por exemplo, mandar o funcionário embora, você não precisa pagar nenhuma dessas multas aqui, tá? Isso é só para quem fizer a opção tanto do parcial como do total. Então, por exemplo, se você falou que ia ficar 2 meses com o funcionário em casa e ele recebendo benefício, e você nesse período de 2 meses você mandar o funcionário embora, então você vai pagar essa multa, né? Então, a estabilidade, porque é uma estabilidade, eu vou falar um pouco mais na frente sobre a questão da estabilidade. Então, por exemplo, se você optou por 100% do empregado em casa durante esse período e você mandar ele embora dentro dos próximos 4 meses, contando a partir dos 2 meses que ele está fora, então você vai ter que pagar essa multa aqui. A mesma coisa da parcialidade do salário e da jornada. Falou agora sobre o valor do benefício emergencial. O valor de tal benefício emergencial terá como base o valor do seguro-desemprego,
e a que o empregado teria direito nas seguintes situações. A hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário será calculada aplicando-se o valor base, o percentual da redução. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito ao equivalente a 70% do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito. A norma estabelece que a existência de mais de um contrato de trabalho não gerará direito à concessão de mais de um benefício. Então, vamos lá, então. Se você faz a opção, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? 100% aí da jornada do funcionário em casa. O funcionário que recebe um salário mínimo, por exemplo, tá, os 1.045 hoje, nesse caso, ele não receberia 100% do valor, porque até o próprio seguro-desemprego, ele tem um mínimo. O mínimo é o seguro-desemprego, que é 100%, que é 1.045. Então, se você, no caso, optasse pelo temporário, então ele receberia os próximos 2 meses o 100% de salário, que no caso seria 1.045. Se ele recebe mais que isso, tá? Existe um cálculo do seguro-desemprego, que ele é uma média dos 3 meses e é calculado 80%, tá? Então, se ele ganha 1.500, 2.000 reais, ele pega esse salário dele, por exemplo, calcula-se 80% do salário e aí é pago para o funcionário, tá? Então, ele acaba tendo desvantagem um pouco do salário nesse sentido. Mas se ele recebe já o mínimo, então ele não tem influência no valor, só se ele recebe mais do que o salário mínimo, certo? Então, só passando aqui para como é que fica os cortes, tá? Então, se ele recebe corte de 25% de salário, você recebe 70% de salário, mais 25% da parcela do seguro-desemprego. Corte de 50% de salário, então, o empregador paga 50% e o governo paga os outros 50%. Só lembrando que é 50% do seguro-desemprego, tá? Mas 100% do salário dele, só é 100% quando ele recebe o mínimo. E assim sucessivamente. Suspensão do contrato de trabalho, recebe 100% da parcela do seguro-desemprego. Então, só algumas dúvidas que podem acarretar. Tá? A primeira sobre o 13º salário. Durante o período de suspensão do contrato, a contagem da proporcionalidade do 13º salário fica interrompida. Logo, o 13º salário não haverá ser considerado os meses da suspensão. O cálculo do 13º salário continuará sendo pago com base no último salário recebido pelo empregado quando do recebimento do valor. Assim, de fato, o empregado que tiver tido seu salário reduzido durante o período não irá interferir no valor a ser recebido a título do 13º. Então, chegando no final do ano, ele só não vai contar, por exemplo, se ele optou pelo 100%, tá? Então, em vez de ele receber 12 avos, ele vai receber 10 avos em dezembro. E o valor do salário dele sobre o último mês. Próxima dúvida, como ficam os benefícios como plano de saúde, odontológico e o pagamento de vale-refeição e vale-alimentação? Os benefícios do trabalhador devem ser mantidos em ambas as situações, ou seja, nos casos de redução de jornada e de salário e nos casos de suspensão, isso expressa na MP no artigo 8º, tá? Mas em relação ao vale-refeição, não há consenso entre os advogados, porque alguns que consideram o benefício como bem paga a quem está trabalhando. Então, geralmente, essa questão da alimentação, ela está mais uma negociação entre o empregado e o empregador, tá? Então, por exemplo, se você suspendeu aí 50% do salário dele, então geralmente você faz uma negociação junto com o empregado. Já no caso do vale transporte, né, se ele não vai trabalhar, então não tem que pagar também. Próxima dúvida, se o empregador tirar férias, o que acontece? Como fica o pagamento de 1/3? A redução de salário e jornada prevista na MP 936 também não afeta o direito de férias do empregado e o adicional de 1/3 deverá ser pago normalmente. A outra MP, né, que é a 927, trouxe a possibilidade de antecipar as férias coletivas ou individuais, e nesse caso haverá o pagamento adicional de 1/3. No caso da suspensão, não há um consenso entre os especialistas de que o período que contará como férias. No caso dessa terceira, está claro que o período não será computado. Então, assim, se vai contar férias nesse período ou não, então a gente ainda precisa de alguns esclarecimentos do próprio governo para saber se vai contar ou não, beleza? Principalmente no caso da suspensão de 100%. Então, é isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas, tá aí os nossos contatos. Se vocês quiserem passar até para outros amigos empresários que não são nossos clientes, né? Acho que a gente precisa se ajudar nesse período difícil, tá?
Então, estamos à disposição. Desde que a gente passe dessa crise o mais rápido possível, contem com a gente para qualquer coisa. Certo?